Oi, meu nome é Ana Rita Cerqueira e eu vim aqui hoje conversar um pouco com vocês. Eu fui pesquisar o que pesquisam sobre o meu nome nas redes sociais, no Google, e o que mais pesquisam é quem é o namorado de Ana Rita Cerqueira. Então eu vim tirar essa dúvida, porque pelo visto é uma dúvida que a galera tem tido. Eu tive a minha vida exposta desde muito nova. Eu comecei a fazer novela criança e até as minhas experiências de primeiro beijo, de tudo, acabou acontecendo quase junto com as coisas que aconteciam em novelas, em personagens meus. Então eu sempre acabei tendo essa minha parte da minha vida muito exposta. E realmente não me importava com isso, eu gostava de mostrar, né, como eu estava vivendo todas as minhas relações. E ao longo dos anos eu acabei preferindo um pouco a privacidade. E entendo essa curiosidade, afinal eu tive acho que uns 3 relacionamentos que eu coloquei a público, né? Falei com vocês e deixei exposto para vocês como funcionava. E eu acho que eu quero então contar pra vocês por que eu fiquei quietinha, além dessa parte da exposição, mas eu também acho que foi uma fase da minha vida que eu precisava dar um pause e entender o que eu queria nas relações. O meu último relacionamento sério aconteceu na época da pandemia. Foi um relacionamento que durou bastante tempo e foi um relacionamento muito intenso. Eu acho que a maioria dos meus relacionamentos foram relacionamentos muito intensos, e com muita entrega, com muita construção, com muita vontade de fazer acontecer. Eu acho que todos os meus relacionamentos são pautados na lealdade. Então, eu sempre fui muito sincera, muito intensa e vivi relacionamentos que duraram muito tempo e que, além disso, também o pós acaba durando muito tempo. Ao longo dos anos, eu falei assim, tá, eu comecei a namorar com 15 anos, eu tô agora com 27, né? Com 15 anos eu comecei a namorar e já tinha essa responsabilidade de querer ter um relacionamento muito sério. Então, eu acho que ao longo dos anos eu olhei para todos os meus relacionamentos e quis analisar o que realmente faz sentido para mim, o que realmente eu quero para minha vida. Teve um momento depois da pandemia que eu realmente quis parar. Eu quis entender um pouco o que eu gostava, o que eu aceitava principalmente, porque eu acho que em muitos momentos das minhas relações eu aceitei o que o outro queria. Às vezes por N questões, às vezes a culpa não é só, mas você não devia ter pensado assim. Às vezes N fatores te levam a aceitar certas situações. Então, eu falei, não, eu vou entender realmente, mesmo que doa, porque no início ficar sozinha doía muito. Você curtir você mesma, aquele papo de, curta você mesma. Eu não curtia não, gente. Eu falava, meu Deus do céu, que saco, que inferno, já curti. Mas assim, as coisas não são assim. E ao longo do tempo, eu comecei a entender, eu comecei a fazer coisas que eu fazia com os meus namorados, mas sozinha. Eu fui para os meus primeiros jantares sozinhas, eu fui para os meus primeiros hotéis sozinha, eu fui para as minhas primeiras aventuras sozinhas. E foi muito importante, no início era desconfortável, confesso, mas foi muito importante para eu entender o quanto eu enxergo as coisas, o quanto eu tenho uma visão, o quanto eu sou uma pessoa interessante, inteligente, enfim, foi muito bom para N questões e fortaleceu muito a minha pessoa. Vivi esse tempo, aí eu tive uma amizade colorida que muitas pessoas não entendiam direito, falavam, mas como assim você tá namorando? Eu falava, gente, eu consegui botar um negócio aqui na minha cabeça, uma barreira, que eu entendo que essa relação vai ser uma amizade e que essa é uma relação em que ambos estão precisando de uma amizade, que passaram por muitas coisas e que agora precisam do seu tempo. Então, a gente acordou desde o início que seria uma amizade. E é claro que né, na prática não é tão fácil assim, as coisas não funcionam dessa forma. E a gente vai descobrindo várias questões nossas, a gente vai vendo que também temos os nossos defeitos e a gente vai tentando melhorar. Mas eu vi que nessa relação eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi
que o que eu sinto, o que eu quero é muito valioso, e eu tentava respeitar isso muito da parte dele também, como da minha, ele respeitava. E nós temos uma amizade até hoje, então foi uma relação que, pra mim, foi um saldo muito positivo. E depois disso, eu também estava num período de muito trabalho, de muita entrega, que eu estava trabalhando numa novela que exigia muito de mim, exigia muito que eu mudasse muitas coisas da minha vida para que eu entregasse o mais natural e o mais próximo possível da personagem. Então eu abdiquei de muita coisa e eu já estava nessa época diferente, né, querendo entender melhor como que eu sou nas relações. E aí eu entrei no meu famoso, que meus amigos conhecem muito bem, meu famoso detox de hétero. Não tentem inventar muito, mas o detox de hétero era somente eu ficando na minha sozinha. Não tem outras coisas além disso. Mas eu entrei no meu detox de hétero e realmente foi uma coisa que eu falei, olha, quer saber? As pessoas fazem detox de açúcar, detox disso, detox daquilo. Eu acho que eu tô precisando de detox de hétero. A gente tá aqui, agora 2026, né? A gente sabe como tá o mercado hétero. Assim, é um mercado muito difícil. É um mercado que tá, assim, saturadíssimo. Tá fora de moda, enfim. Péssimo. Falei, por que não um detox de hétero, né? Que é algo que pode ainda mexer mais comigo. Eu nunca fiz isso. Eu gosto de coisas assim, eu sou meio 880. E também eu acredito muito na energia sexual. Eu acho que a energia sexual é uma das energias mais fortes que a gente tem. E eu também queria entender como que eu trabalharia isso, deixando ela tão presa, assim, digamos. E aí foi um período que eu também entendi que essa minha energia, que às vezes eu gastava com relação em querer tentar entender alguém, querer tentar melhorar alguém, querer tentar blá blá blá, eu podia fazer isso por mim, e que minha vida ia estar ótima, ó, que legal, e que o saldo depois ia ficar pra mim também. Então, foi quando eu comecei a dar alguns limites pra mim, foi quando eu comecei a entender muita coisa. E esse é o resumo da minha ópera. Quem é o namorado da Ana Rita Cerqueira? Eu também não sei. Eu tô nessa fase de descoberta, eu tô naquele quase 30, e eu tô querendo mudar tanta coisa na minha vida, e eu tô vivendo uma fase tão especial da minha vida também. Não sei se você tá namorando, se você tá enrolado, se você tá solteiro, se você tá de detox de alguma coisa, mas saiba que você é uma pessoa amada, seja amada e amado por você antes de tudo, e nós também somos amados por algo bem maior. Então acreditem nisso e sigam sua vida da melhor forma. É isso.